Boa noite a todos, a todas, no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Hoje a nossa convidada é a nossa companheira, trabalhadora da casa, tarefeira, Lúcia Moisés, trabalhadora incansável da área da educação espírita e autora sobre o assunto, sobre evangelização. Ela hoje está conosco, nos dando o prazer de dividir esses momentos da divulgação doutrinária. A Casa de Batuíra está localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e mantém esse trabalho de forma híbrida, algumas atividades da assistência social, assim como da assistência espiritual de casos delicados e que necessitam de uma intervenção direta. Então, é um prazer imenso tê-los conosco e já vamos, daqui a pouquinho, fazer a página e a prece para darmos início aos trabalhos da noite. Agradecemos muito a sua presença, a sua participação nesse momento importante da divulgação da doutrina espírita. Vamos dar início, eu vou fazer a leitura da lição número 9 do livro Mais Luz, Dissipando Sombras. E Batuíra diz assim para nós, através de Francisco Cândido Xavier: concentremos nossas de amar os nossos inimigos, segundo os preceitos do Cristo, para que as sombras se mostrem dissipadas. Muito obrigado, Lúcia, desde já. Eu que agradeço a oportunidade de estar de novo na nossa casa. Eu estava com saudade. Quero cumprimentar a todos os companheiros, desejando muita paz e que nós possamos, de alguma forma, tocar o coração de todos. O tema que nós vamos abordar depende muito da nossa fé. E hoje, às 3h, o item que o Dirceu, nosso companheiro, falou foi exatamente sobre a fé. Eu achei interessante porque a gente já estava com a palestra programada. Será mesmo que nós temos espíritos que ouvem as nossas preces? Será mesmo que eles nos acodem? Será mesmo que na hora da aflição, que a gente imagina que não tenha nada para nos socorrer, será que eles vêm nos socorrer? Então, é esse o tema do nosso trabalho de hoje. Vou compartilhar com vocês. Bons espíritos velam por nós. Vamos ver essa imagem. Vamos começar por essa imagem. Um homem indo para o trabalho, um profissional aí, talvez liberal, e ele nem imagina que ele está sendo conduzido por mãos amigas, mãos caridosas, porque, de verdade, nós temos muitos bons espíritos que velam por nós. Então, nós vamos trazer passagens, eu vou pedir perdão aqui, porque são muitos textos. Eu não costumo mostrar muito texto, sou mais de falar do que de mostrar texto. Mas são passagens muito importantes que nós encontramos em várias obras obras subsidiárias. Então, nós vamos recorrer a Doutor Bezerra, por exemplo, Tragédia de Santa Maria, nós vamos usar André Luiz em vários livros. Então, vocês verão que há uma necessidade mesmo da gente trazer o texto. Eu vou começar, inclusive, com Kardec. Por quê? Há um momento em que ele vai receber da espiritualidade a seguinte mensagem: graças, porém, à proteção e à assistência dos espíritos bons que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude,
tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo. Palavras dele, né? A proteção, ele está admitindo que teve a proteção, que teve a assistência dos bons espíritos. Por quê? Nós sabemos, quando nós lemos em obras póstumas, que foi extremamente desafiador. O espírito que mostrou para ele a sua trajetória dizia: olha, não vai ser fácil, você vai ter grandes problemas, você vai ter a sua saúde abalada, você vai ter a sua tranquilidade roubada, mas e se você não fizer, outro fará. E ele aceitou. E veja, então, ele afirma: graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram prova de solicitude, nunca sentiu o menor desfalecimento. E vamos encontrar também em Jerônimo de Praga, falando com Leon Denis. Nós sabemos que Allan Kardec é uma reencarnação de Jan Hus, e Jerônimo de Praga era um companheiro leal de Jan Hus. Em Praga, na Boêmia, no século, lá pelos anos 1400 e tanto, e o protetor de Leon Denis é o Jerônimo de Praga. É muito curioso, porque nós sabemos também, é sempre dito, que se Kardec não fizesse, possivelmente seria Leon Denis quem iria fazer. E aí, quando ele está começando a assumir todo esse trabalho lindo que ele faz, o Leon Denis, o Jerônimo de Praga vai dizer a ele: vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. Coragem, a recompensa será a mais bela. Que maravilha você se sentir de tal forma apoiado numa tarefa grande, né? Sabendo que os bons espíritos, aquele companheiro que se manifestou para ele, eu vou estar do seu lado. E esteve todo o tempo. Ele vai até o fim da vida falando nisso, no Jerônimo de Praga. Mas vamos trazer, então, para o nosso cotidiano, né? Sabemos, todos nós conhecemos a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando pergunta: influenciam os espíritos no nosso dia a dia? E conhecemos a resposta, né? Se nós olharmos aqui, temos ele tentando beber e um espírito bom, com uma Bíblia na mão, tentando tirá-lo. E esse bom espírito já está também assessorado por um outro. Ou, se a gente quiser também, pode até, alguém poderá dizer, mas é gente. Não, pelo que a gente lê na questão 459, ela vai dizer: influenciam muito mais do que a gente imagina. De resto, de uma certa forma, são eles que nos dirigem. De um modo geral, são eles que nos dirigem. Então, quando nós estamos agora na pandemia, com tanto sofrimento, tanto lar enlutado, tanta gente preocupada com aquele que ainda está doente, graças a Deus diminuindo tanto, os bons espíritos estão do nosso lado. Basta que a gente se sintonize com eles. Tudo vai depender da nossa sintonia. E aprendemos, na hora da prece, não são as palavras, é o coração, são os sentimentos. O que é que nós temos em relação a eles, a confiança, a fé. Então, a gente vê Bezerra de Menezes, por exemplo, em Tragédia de Santa Maria, ele vai dizer o seguinte: quem não lembra desse livro, né? É um livro passado no interior do estado do Rio de Janeiro, naquela área ali de Valença, Vassoura, por ali. Então, ele vai dizer: os instrutores espirituais deixam as fúlgidas regiões da paz para solícitos e amoráveis se darem ao labor de revigorar o ânimo
desfalecido dos sofredores terrestres, exortando-os aos caminhos serenos do dever e da fé. Gente, que coisa fantástica! Doutor Bezerra dizendo: saem do alto, saem dos lugares de paz para vir solícitos nos ajudar aos sofredores. E nós sabemos disso. Ele vai continuar dizendo: aqui é o conselheiro paternal que alerta contra as seduções mundanas, mas além é um sussurro doce, qual balada sugestiva que narrasse o retorno do Divino Mestre para enxugar o pranto causticante da desgraçada com o bálsamo da caridade. Então, é de uma forma poética que Dona Ivone do Amaral Pereira, que é médium, capta a doce mensagem de Bezerra. Então, ali, um conselho. A gente, às vezes, nem percebe, mas ali um conselho. Aqui, do outro lado, um sussurro para a pessoa voltar para a prece, para a pessoa se ligar com Deus. E a gente não percebe, a gente não sabe quando vê está fazendo, imaginando que é da própria cabeça. São eles. Como é que eles podem nos ajudar? Então, aqui temos um jovem e já um espírito derramando sobre ele fluidos bons, fluidos benéficos. E eles podem nos ajudar de infinitas formas. Então, vamos a ela. Então, por exemplo, na tragédia de Santa Maria, Dr. Bezerra vai dizer: a personagem, né, que nós temos aqui é a Pamela. Ela era do interior, vem para o Rio e está meio aflita, né? Então ele diz: à noite, porém, Pamela alçava o pensamento em silêncio às luminosas esferas do bem, através de preces humildes e amorosas, em busca de energias para o dia seguinte. Olha só como é que eles nos ajudam? Pelo pensamento. Quando você busca, através das preces, como nós falamos, preces humildes. E o que ela quer? Agradecer, com certeza, e pedir energia para o dia seguinte, pedir força para o dia seguinte. Ou então, dando forças físicas. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, na psicografia do Chico, nós conhecemos o caso, né? É uma família um tanto desestruturada, o chefe de família é o Cláudio, ele bebe muito, são duas filhas, uma é adotiva, até então ele pensa isso, né? Que são filhas adotivas, uma delas é a Marita, ela é adotiva, e há um determinado momento que, como ele sabe que ela é adotiva, e na verdade ela não é adotiva, eu já vou logo dizendo, né? Ele não sabe, mas é filha dele, com a empregada doméstica, que a mãe vai e traz, a esposa vai para dentro do lar com esta criança e nunca diz para ele. E a menina cresce, fica uma mocinha, e ele começa a ter assédio sexual, fazer assédio sexual com a menina, a mocinha. E há um determinado momento em que ele vai agarrar e eles, os espíritos que ali estão, inclusive André Luiz, eles vão oferecer mãos para que ela pudesse arrancar-se. Ela arranja uma força sobrenatural, porque eles dão a mão a ela, oferecendo as mãos para força física. E aí continua: Cláudio, porém, cujas forças jaziam somadas à valentia do outro espírito que o fazia beber, que estava ali no lar, enlaçava-lhe o busto da menina, copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Neves e eu, que é o espírito que está lá na casa, ajudando André Luiz, saltamos na direção dela, da Marita, oferecendo-lhe as mãos para que pudesse arrancar-se. E a vítima, crendo apoiar-se nos próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de liderança, estacando à frente dele, que a fitava agora com a expressão desconfiada.
de um animal repentinamente ferido. É muito interessante a gente ver essa parte, porque isso daí é manipulação de fluidos. Isso daí é ectoplasmia, né? Entregou a ela uma energia fluídica que ela não tinha. E ela consegue sair. Mesmo com o outro, o espírito que lá estava, incentivando o Cláudio, era o que incentivava ele a beber, botava essas ideias atrapalhadas na cabeça dele. Em Tragédia de Santa Maria, um determinado momento em que ela procurava leitura, a Pamela precisava de se sentir fortalecida, e a um determinado momento, está lá escrito, subitamente, percebeu que duas mãos vagamente materializadas fechavam o livro que sustinha nas suas, indicando-lhe que finalizasse a leitura, que já estava na hora da prece, já estava na hora dela se comunicar com os bons espíritos. Então, ela sente de leve, também materializando ajuda. E aí vejam, queridos, quantas oportunidades durante o dia nós podemos abrir para que os bons espíritos nos ajudem nas coisas mais simples. Então a gente diz: eu estava aqui distraída, de repente, não sei por quê, me deu uma vontade de telefonar para alguém, e aí, aquela hora, a pessoa estava aflita, precisando de um conselho. Ou eu saí daqui e fui ver alguma coisa lá, se eu tenho uma criança, vejo a criança está num perigo. Ou seja, eles realmente nos ajudam das mais diferentes formas. Ainda em Tragédia de Santa Maria, ela vem do interior e não sabe direito como é que vai chegar ao endereço. Ela tem um endereço, mas a cidade é grande, ela vem para o Rio, ela tem que buscar de alguma forma, né? Hoje é muito fácil, a gente tem até como chegar em qualquer lugar através do GPS. Mas vejam, quando foi escrito o livro, né, com Dona Ivone Pereira, o livro é antigo, então o doutor Bezerra diz: do espaço, procurei encaminhá-la protetoramente, comovido. Ele tinha uma relação com ela de vidas passadas, tá, gente? Era uma filha querida dele, filha no sentido da amorosidade. Então, vou voltar. Do espaço, procurei encaminhá-la protetoramente, comovido ao endereço que trazia, uma vez observando que nenhum amigo se dignara a correr amável, servindo-a na emergência crítica. E lá se foi, sob meu olhar, demandando o subúrbio afastado. Isso é lindo. A menina vem do interior, ele é o protetor dela, a gente fica claro isso, tem relação com ela numa outra vida, e ninguém vem ajudá-la. Ela traz o endereço, ninguém sabe, ninguém quer saber, ninguém se interessa. Na cidade grande, cada um vindo do seu próprio interesse. Então, o espírito vem para intuí-la até chegar na residência para onde ela vai. Tomando conta, eu gosto muito dessa passagem. Vocês também vão gostar, muita gente vai lembrar, porque nós conhecemos os Mensageiros, a obra de André Luiz. É o seguinte: quantas vezes a gente ouve dizer, né, ou então a gente imagina, nossa, a pessoa estava aqui comigo, o filho, o marido, o irmão, e nós estávamos todos juntos, de repente ele entrou no carro, pegou a estrada, bateu, morreu. Ah, meu Deus, morreu sozinho, morreu ali, sem ninguém para acudir, que tristeza. Essa passagem nos mostra que até nas estradas tem espírito para tomar conta. Espírito que toma conta da estrada. A gente sabe, nas obras, tantas e tantas obras que nós temos, que eles voltam contando. Não, eu estava lá na hora do acidente, eu já fui tirado, eu fui tirado antes pelo meu avô, pelo bisavô, pelo meu padrinho, por alguém conhecido.
era algum espírito, né? Então, quando a gente diz, estava sozinho, não estava sozinho. De um modo geral, não. Existem casos e casos. Mas aí, o mentor vai perguntar para um espírito chamado Glicério e diz assim: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. Então, houve um acidente e o mentor está cobrando do Glicério. E o pobre Glicério, coitado, vai contar o caso, que é o que nós vamos ver agora. Fiz o possível para salvar esse homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Eu vou parar para vocês verem a imagem. Vem o homem lá na carroça, metendo o pau no burro. Tá? E houve um acidente com ele. Vamos ver o que houve? Fiz o possível para salvar esse homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram inúteis pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Porém, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Gente, vou parar. É questão de sintonia. O homem estava tão irritado, tão bruto, batendo no cavalo, batendo no burro, que ele diz: a fúria, a ingratidão é tão grande que o auxílio espiritual se tornou ineficiente. Ele estava lá, mas cortou a sintonia. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Perceberam? Vai depender da nossa sintonia. Quando o homem passa por ali, não precisava ter acontecido nada disso. Ele é o dono daquele pedaço ali, ele é que toma conta daquele trecho. E aí, levando para a questão dos desastres que acontecem agora mesmo, é um ônibus que tomba, pessoas que... um avião que cai, essa semana que a gente viu, quanta coisa, cadê Deus, onde é que estava? Não, estava previsto, os espíritos bons estão ali para ajudar. Né? Nós vemos, por exemplo, no livro A Crise da Morte, quando Bozano conta, né, que uma pessoa que naufragou, ele é retirado das águas pelo pai e pela mãe. E ele nem se dá conta muito ainda dessa situação e diz, mas tem muita gente lá, vamos lá ajudar, vamos puxar essas pessoas. Ou seja, o pai, a mãe, na hora do acidente, muita gente vem buscar, não é necessário o pai e a mãe, mas espíritos bondosos. Aqui, no caso, era um protetor daquele pedaço. Então, eu gosto muito de frisar isso, e eu trago esse pedaço exatamente para a gente que teve essas situações de perder, né, pessoas queridas, eu não gosto da palavra perder, de se despedir de pessoas queridas por meio de um acidente aéreo, um acidente de carro, de trem, não importa. Os bons espíritos, os companheiros estão juntos, eles estão lá, sabendo o que vai acontecer, para recolher, para ajudar. Agora, vocês imaginam se a pessoa, na hora do acidente, está bebendo, está falando bobagem, está ouvindo besteira, está com raiva, está mandando aqui um WhatsApp para alguém bem desaforado, o desfecho vai chegar ali na frente e ele vai cortar a sintonia daqueles que vêm para ajudar. Né? Então, sugerindo bons pensamentos é outra forma dos espíritos ajudarem. André Luiz e Sexo e Destino, quando o Cláudio está muito perturbado, porque ele está com essa ideia fixa de atormentar a moça que, de verdade, é filha dele, ele não sabe, que é filha dele com a empregada. Então, André diz, sugeri-lhe a leitura, que ele abrisse o volume que fora brindado, consultasse trechos aqui e ali. Vejam, ele consegue. Assimilou minha indução e tomou o livro. Ainda assim tentou reagir.
acusava-se incapaz, inquieto, e insisti. E ele, então, começou a ler. Quantas vezes, queridos, a gente se distrai, né? Vai lá, pega o livro, você está precisando ler uma mensagem, abre lá o Mais Luz, vai ler o que Bartuíra diz, e a gente diz, não, agora não, eu vou ali dentro, não, eu vou comer, não, eu vou ver televisão. Insistiu, e ele leu, né? Como é bom isso, saber que eles sugerem os bons pensamentos, né? Bezerra, em Tragédia de Santa Maria, ele diz assim: certa feita, durante um desses colóquios mentais com a Pamela, sugeri-lhe a ideia de albergar em sua companhia a filha e a neta da senhora Conceição, sua irmã, as quais agora, despojadas do chefe da família, poderiam povoar de suaves consolações a solidão crescente da sua vida. Então, quando a gente diz assim, sabe que eu agora estou pensando aqui, acho que eu vou. Aí é alguma coisa que vai mudar a vida. Estou tendo uma ideia que eu acho que eu podia trazer aqui para casa, fulano, né? Acho que a gente podia ajudar de alguma forma. Estou aqui pensando ali nas famílias do GAN. Quem sabe, né, a gente pode aqui, de alguma forma, pensar num jeito de ajudar lá o Hélio, para ter mais tranquilidade lá, para ajudar. Ou seja, a gente acha que é a gente, mas são eles, são os bons espíritos botando essas boas ideias na nossa vida, né? Também nas horas difíceis, né? No Sexo e Destino, o mentor que acompanha André Luiz é o Félix, um deles, né? É o Félix. Então ele diz: Félix e outros companheiros empenhavam-se em ajudá-los, porque é André e o espírito que está com ele. E a família, na verdade, é aquela família ali, em vão. Os quatro, o pai, a mãe, a Marita e a irmã, os quatro resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. E eu trouxe essa imagem porque parece assim, bem clara daquilo que André Luiz está dizendo. É como se nós estivéssemos engaiolados, repelindo com o nosso pensamento a ajuda. Vamos pensar sobre isso é sério. É hora difícil. Será que é isso mesmo? Vejam quanto ódio que as pessoas têm. O Hélio leu a página do Batuíra que fala, né? Perdoar aqueles, não cultivar ódio. Quantos de nós, né, estamos resistindo à sugestão reparadora? Qual é a sugestão reparadora? Conciliar, amar, perdoar. Mas não, engaiolou, está repelindo, não quer, não quer. E eles repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Reequilibrando emoções. É claro que essa não é a Marita, mas eu coloquei, ela trabalhava numa casa vendendo tecidos. E a história tem todo um caso de amor, porque ela é apaixonada pelo namorado da irmã. E está sempre muito triste. Eu acho que vale a pena ler o livro, porque não vou dar spoiler aqui, não. Só para vocês entenderem isso. E aí a Bezerra, sabendo que a menina está lá no trabalho dela, na loja, vendendo os panos, e ele diz. E ela está muito triste, ela já está começando a pensar em suicídio. Porque ela já tinha passado por aquela situação do pai querer pegá-la. Ele diz, em dado instante, a figura de Marita invadiu-me o cérebro. Afeiçoara a minha pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, doutor Bezerra, precipitei-me para a rua e, a breve trecho, via na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Então, ela que andava muito triste, nessa hora que ele vai, ele vê que ela está bem. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de um modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Vagas ideias de reequilíbrio e esperança, ela que estava com ideias suicidas.
Registrava-se-lhe a melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Vejam, o espírito chega e coloca sobre ela os fluidos magnéticos. É a sua protetora. Quantas vezes eles devem fazer isso conosco, queridos? Nós que recorremos a eles tantas vezes, e a gente depois não sabe, diz, nossa, eu dormi assim, hoje acordei bem, eu estava tão triste diante daquela situação, não sei, então eu arranjei uma força, eu estou bem. São eles que vêm nos ajudar. Esse exemplo é claro, ela está na loja, ela está no trabalho, e aí eu quero mostrar isso para vocês. Não necessariamente tem que estar naquele momento da prece, que é sempre muito bom, mas num trabalho honesto, decente, atendendo bem as freguesas, fazendo bem o seu trabalho, um trabalho humilde. Então, isso é uma lição para nós. Toda hora é hora, desde que a gente esteja cumprindo aquilo que nos compete fazer, de recebermos essa proteção do alto. O amparo magnético, eu repito, tá? Eu repeti de propósito. O amparo magnético assimilado funcionar eficiente, ignorando por que motivo acusava-se tranquila, mais forte. Vejam, é isso que acontece. Esse fluxo de energia positiva. Repousar, reconstituíra-se. Retomar o gosto pelo trabalho. Palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar. Ele tentando tirar da cabeça dela a ideia do suicídio. Voltamos para Pamela. Pamela está lá no subúrbio, uma vida complicada, uma vida difícil, mas sempre lendo, sempre estudando, sempre sendo socorrida por Dr. Bezerra. E aí ele diz: à luz de modesta lâmpada, eis que uma voz celeste sussurra sublimes ensinamentos ao seu coração, humilde e fervoroso, como ao seu entendimento atento e encantado, frente a tão fecundo manancial. Ela está lendo um livro espírita, ela está encantada e eles estão ali, ele, no caso, o Dr. Bezerra, sussurrando ensinamentos. Veja como é que ela é humilde e fervorosa. Fé, fé. Ela ora com fé, ela se esclarece com fé, provocando desarmonia orgânica. Esse pedaço todos nós conhecemos, no mundo maior do Calderário, é aquele espírito que eles ajudam, está mal, então eles ajudam até ele ficar bom, porque ele era legado à bebida, à farra, à boemia, e brigar, ficou doente, aí ficou bom. Quando ele fica bom, ele volta tudo de novo. E aí eles dizem o seguinte: se da outra vez constituir o socorro, restituí-lo ao equilíbrio orgânico, no momento há que se agir em contrário. Aí ele fica doente. E cadê os espíritos que me abandonaram? Não. A doença vem como forma de ajudar, vem como reequilíbrio. Fica doente um pouco, que aí você não vai mais fazer todas essas coisas erradas que você faz. Então, até isso, provocar desarmonia pode ser uma forma de nos conter. Então, às vezes, a gente está com tanta raiva, está querendo fazer alguma coisa muito ruim e tal. Ó, tem uma diarreia, tem uma enxaqueca, tem um problema aqui, tem um problema ali. Às vezes é uma asma que vem, uma bronquite que vem. Ai, meu Deus, não posso ir. Depois que tudo passa, eu nem precisava mais, nem queria mais, já passou. Veja, é para ajudar. Né? Tá aqui, ó, provocando desequilíbrio. O cara está perturbado. Né? Afastando os obsessores.
Também Dramas da Obsessão. Bom, Dramas da Obsessão é aquele livro do Leonel, daquele pessoal que são os judeus, 400 anos, né? Tentando vingança. Pois bem, Dr. Bezerra com Dona Ivone do Amaral Pereira. Perseverai tu e Peri, é um índio que ajuda, por afastar-te do cenário familiar de Leonel, que é o judeu, o chefe dos obsessores em primeiro lugar. Defende-o, aprisionando até novas instruções no recinto deste centro, cuja ambiência respeitável se acha em condições de hospedá-lo. Tem o obsessor, eles estão ali há anos, fazendo esse trabalho, são 400 anos de ódio, e aí o Peri é o que ajuda, né? Então, o doutor Bezerra vai dizer, vão buscar afastar os obsessores, primeiro tirando o Leonel, vai aprisioná-lo. Aonde? Dentro da casa espírita. E nós que trabalhamos na mediúnica, nós sabemos quantos espíritos ficam na nossa casa. Nós não usamos a palavra aprisionamento, né? Nós usamos tratamento. Mas é isso. Eles são afastados daqueles que eles estão perturbando para serem tratados, para serem encaminhados à luz. E nós acreditamos nisso. Então, também é uma tarefa dos espíritos que nos ajudam, né? Ajuda material indireta é aquele caso que todos nós conhecemos, do doutor Bezerra, que vem para o Rio, está sem dinheiro, vai para a faculdade, precisa estudar, né? Pagar pensão e tudo mais, comprar os livros, e, de repente, alguém bate a porta, e aí vai essa cena, né? O moço entregou-lhe, então, a quantia de 50 mil réis. Combinado o dia e a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se, deixando Bezerra muito feliz, pois conseguiu, assim, pagar o aluguel e as taxas da faculdade. Procurou livros na biblioteca pública para se preparar na matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu. Fica a pergunta: esse rapaz era o espírito materializado? Ou esse rapaz foi alguém que foi intuído aí até lá, pediu as aulas particulares, deu o dinheiro adiantado, mas que depois mudou de rumo, foi fazer outra coisa? Vocês decidem aí, né? A gente não tem essa explicação, sabe do fato. Então, tem isso, a ajuda material indireta. Levar alguém para fazer alguma coisa pelo outro. Quantas vezes eles nos usam para fazer a caridade para alguém, quando eles diretamente não fazem. Se ele não faz diretamente, ele vai buscar alguém para fazer a caridade pela gente. Isso é muito importante que a gente saiba, que nossas mãos, nossa fala, nosso ouvido, a gente precisa ter escuta sensível, precisa ter uma fala sensível, um olhar sensível, porque a gente consegue entrar em contato com a espiritualidade amiga e ter a intuição de ir lá, buscar alguém, se oferecer para alguém, para ajudar em alguma coisa, dar uma palavra amiga, dizer naquela hora aquilo que a pessoa precisa ouvir. Isso também é uma forma de nós sermos, aqui na Terra, as mãos, a fala indireta dos espíritos que querem auxiliar. Façamos a nossa parte. Aconselhando em sonhos. No livro Cavaleiro de Numier, o Charles, o mentor, o querido, benfeitor, mentor de Dona Ivone, tem um pedaço em que o personagem principal está tentando interferir na vida lá do outro casal, né? Então, ele vai dizer o seguinte, em sonho, ele sonha com isso, e muda realmente. Foge de Bertie, meu filho. Bertie é apaixonada, a mulher para quem ele é apaixonada. Vá para o estrangeiro,
Imponha-te a esse amor impossível que só um crime de consequências imprevisíveis poderá satisfazer. Berte pertence ao outro pelo matrimônio. Resigna-te a este imperativo e ame-a como se fosse sua irmã. É no desdobramento pelo sonho que ele vai ouvir esse conselho, que é uma coisa seríssima, seríssima, porque só vai se resolver com o assassinato. É a paixão pela mulher errada. Então, é o doutor Bezerra aconselhando em sonhos. E aí nós também pensamos como é importante a gente, na hora de dormir, fazer a prece, agradecer o dia e se preparar para a noite. Pedir aos bons espíritos que nós possamos trabalhar, que nós possamos estar sensíveis, que nós possamos estudar, que nós possamos ser úteis de alguma forma, né? E que, para isso, me permitam dizer, é muito importante a gente ver, inclusive, o que é que nos distrai um pouco antes da hora de dormir. Eu fico sempre muito preocupada quando eu vejo novelas, filmes muito violentos, quando eu vejo, sobretudo, últimos capítulos, é muito comum isso, é a vingança que é feito, a pessoa fez maldade a novela inteira, quando chega no final ele sofre. Aí eu digo, o Brasil de norte a sul, às vezes elas terminam tarde, o Brasil de norte a sul vai dormir com essa vibração. De, ai, que bom que matou, que bom que fez isso. Então, a gente precisa ver hoje, né, usando os nossos aparelhos, que não é nem bom para o sono, porque a gente acaba não trabalhando aí contra a melatonina, né? A gente não pode ficar com tela muito tempo. Pois bem, então, se preparar para dormir, se preparar para entrar em contato com os bons espíritos, porque eles nos ajudam tanto. E de manhã, quando a gente acorda, a gente percebe, está bem, como que aquilo que a gente não estava feliz, aquilo passou. Então, como é importante a gente não ficar guardando esses sentimentos que não são sequer nossos, são dos outros, mas que a gente vai refletindo como se fosse da gente, né? Eles também precisam de nós, quer dizer, todos, né? Antenas desligadas. Essa é uma das passagens que eu tenho na cabeça no livro Sexo e Destino, porque Marita realmente vai tentar suicídio. E aí, quando o protetor vê André, né, que não tem jeito, não tem jeito, ele diz: eu vou ver se alguém pode telefonar para ela, eu preciso que alguém tivesse aqui. Aí ele procura, ele diz: não encontrei ninguém, nem uma antena ligada que eu pudesse intuir para tirá-lo daquilo. Então, é como eu vejo essa imagem desse jeito, né? É como se alguém fizesse a gente virar as costas, deixar de olhar para aquele que está necessitando. Bom, então, ele vai dizer isso, é André Luiz. Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com alguém, com algum amigo encarnado em ligação com o grupo. Ninguém estendendo antenas espirituais com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Então, até isso, a gente nem tem consciência de que você meditando, você orando, você pode ser esta antena que o espírito precisa para socorrer alguém. Por isso é que a gente falou, eles precisam de nós. E aí, já próximo aqui, nosso encerramento, lembrar que Jesus é o mestre do amparo. Ele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, nós temos todos esses protetores, temos todas essas situações que nos livram do perigo, que nos ajudam, mas nós temos, antes de tudo, ao Pai, a Deus, nosso Criador, e temos a Jesus, que prometeu que ficaria conosco,
que ficaria sempre, para sempre conosco. Então, queridos, isso tudo que nós falamos é questão de fé, de confiança, que aprendemos na doutrina espírita que a nossa fé é a fé raciocinada, porque eles nos dizem com tanta clareza, com tanta objetividade, em todas essas obras maravilhosas que nós conhecemos, todo o Pentateuco, percorrendo as obras, como aqui falamos, de André Luiz, de Joana de Ângeles, que não falamos, mas percorremos, né? de Bezerra de Menezes e tantos outros, nós vemos que esse intercâmbio, a espiritualidade conosco é direta, é todo o tempo. Nós é que muitas vezes andamos distraídos. Joana de Ângeles, já que eu não falei nela, vou falar agora, ela diz, né, que nós passamos pela vida muitas vezes, muitas vidas distraídos. Distraídos com as coisas da sensação, distraídos com as nossas atividades, com muitas vezes até com a coisa certa, com o trabalho, distraído com a família, mas sem nenhuma ligação com o alto, sem nenhuma ligação com Deus. E, na verdade, eles estão conosco o tempo todo. Só depende de nós fazermos a ligação. Então, desejando que essas reflexões, de alguma forma, despertem em nós esse sentimento de confiança, esses amigos espirituais, a nossa casa, a Casa de Batuíra, tem em Batuíra um mentor que cuida realmente de nós. Nós temos, nas mensagens que recebemos e que nós, a nossa casa, nos nossos grupos de WhatsApp também recebemos, né? Nós temos tantos mentores, temos o irmão Joaquim, temos o Benedito, um trabalhador, temos a dona Anália Franco, de quem eu tenho um carinho enorme como educadora que sou. Temos a irmã Rosa, e seria até injusto de minha parte, porque são tantos que nos ajudam, que estão presentes, que nós deveríamos confiar mais, entregar mais nas mãos deles e fazermos a nossa parte de estarmos sempre com a boa sintonia. Então é isso, queridos. Muita paz a todos e obrigada por estar aqui conosco nessa noite. Nós agradecemos o carinho com que a Lúcia trouxe para nós o estudo da noite, com esse amor, com essas palavras impregnadas de muito carinho para todos nós. Muito obrigado, Lúcia. Vamos então dar continuidade aos trabalhos com a nossa visualização terapêutica e com a irradiação. Vamos então imaginar que estamos mentalmente entrando na Câmara de Passes e somos recebidos pela querida benfeitora Irmã Rosa. Ela nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Ela nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. A benfeitora Irmã Rosa faz uma prece ao médico Jesus, implorando socorro e ajuda para todos nós. Recebemos, nesse momento, o trabalho que os passistas se iniciam, trazendo para nós os fluidos medicamentosos que visitam as nossas células físicas e perispirituais. Nos oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, médico divino, agradecemos imensamente pelas bênçãos dessa reunião noturna. Pedimos em favor, imploramos, Senhor,
em favor daqueles cujos nomes se encontram nas cadernos e nas pastas mediúnicas. Rogamos misericórdia em favor daqueles que estão em sofrimento, que estão em nosso pensamento. Pedimos por todos aqueles que passam por situações difíceis em todo o planeta, dos dois lados da vida. E tudo isso nós rogamos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente aos participantes do trabalho da noite, agradecemos aqueles que estão nos assistindo também pelo canal do YouTube de nossa casa. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família, com muita saúde, com muita paz. Muito obrigado mais uma vez, Lúcia. Dá um beijo, Geraldo, em todos aí.